Alô, alô, um grande abraço a você que acompanha o Stop and Go aqui na Eleven TV. Depois de um grande ato, estamos de volta. E o meu convidado é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e que eu tenho certeza, já narrou muita corrida sua, já narrou muita vitória sua, quem sabe até algum campeonato que você conquistou. Eu tô falando de um dos mais longevos narradores do automobilismo virtual brasileiro. Ulisses Oliveira é o convidado do nosso 20º Stop and Go e o Stop and Go de fim de ano, para a gente terminar esse 2021. Depois de muito tempo, desde a nossa última entrevista, o Ulisses está aqui e vai bater esse papo com a gente. Primeiro de tudo, Ulisses, aquela pergunta estilo chamada a cobrar. Nome completo, idade e cidade onde está falando. Nome completo é ótimo. Vocês vão procurar meu nome no Serasa. Primeiro, boa tarde. É tarde. A gente é acostumado a falar boa noite, mas boa tarde. Bom dia para você que estiver em outro lugar. Boa noite também. Nome completo, Ulisses Casimiro Macena de Oliveira. E o que mais? Idade? Eu ia falar 20, não, 36. 36. Já fazendo 37 daqui a pouco. Natural de? Nilópolis, Rio de Janeiro. Mas não mora em Nilópolis. Não, moro em Madureira. Moro em Madureira, mas nasci em Nilópolis. Sou fluminense, embora torça pro Botafogo. Muito bem. Ulisses, que eu brinco que é o irmão perdido de Lewis Hamilton, o irmão pobre do Hamilton. O Hamilton deu certo na vida, nasceu lá no dia 7 de janeiro de 1985, ficou bem de vida. O Ulisses foi mandado pra Madureira, né? Isso, né? Falaram assim, não, ele vai ser o cara, aí apontaram pra ele, entendeu? E você ficou. Exatamente. Não, e Deus ainda tinha a opção de apontar 2 vezes pro mesmo lado, porque nasceu eu e minha irmã no mesmo dia. Aí ele falou, não, vamos nesse inglês aqui. Aí foi, entendeu? Aí a gente se lascou. Muito bem. E pra começar aquela pergunta de sempre, você gosta de automobilismo virtual, de automobilismo no caso, né? Desde quando? Foi influência de alguém? Foi por conta? Não, foi por conta, porque a família inteira vai um pouco de encontro a isso. Não que eles não assistam, mas eu fui começando a assistir meio que por acaso e fui começando, lógico, né? Tava na época do Senna, então todo mundo assistia, mas depois que ele morreu, eu continuei assistindo, eu continuei acompanhando automobilismo, acompanhei também a kart, a Fórmula Mundial, né? E a família parou. Mas eu segui, né, continuei gostando, continuei acompanhando e às vezes quando alguém da família queria saber alguma coisa, me perguntava ou não sabia, queria conhecer, me perguntava. Mas foi muito assim, porque toda a minha família sempre foi muito ligada mais com futebol do que com automobilismo. E eu sempre digo que eu sou o ponto fora da curva da família, porque até mesmo pro futebol, porque na minha família só tem flamenguista e vascaíno, eu sou botafoguense. Então, todo mundo é do futebol, eu sou do automobilismo. Então, sempre foi muito assim, sempre acompanhei muito, gostei muito, mas sempre gostei muito da parte histórica, né, de estudar o esporte, né, a fundo. Não ficar preso na parte técnica, mas sim na parte histórica. E eu nunca imaginava que isso ia ser útil para alguma coisa um dia, né? E cá estamos. Mas e no caso, você falou que começou a assistir na época do Senna, você é de 85. Como que você pegou o tiro? Você lembra? Qual a primeira lembrança que você tem? A primeira lembrança com automobilismo, se não me engano, foi 90. Que eu não me lembro a corrida, eu vou deixar para quem quiser procurar. Eu devo ter visto isso em alguma vez, mas acabei esquecendo, por agora eu não lembro. Mas uma vez que eu tava chorando em casa porque o Patrese tinha ganho a corrida, né? Então olha só, que eu tava revoltado, né? Você gostava do Patrese? Não é que eu não gostava, mas é porque assim, porque não foi o Senna que ganhou, e aí, sabe, eu falei em casa, acho que pra minha avó, pra minha tia, não lembro, o Patrese ganhou, sabe? Eu devia ter uns 5 anos, por aí, 4 ou 5 anos. Eu lembro até que nessa época, eu me lembro bem que foi nessa época porque eu ainda morava na minha primeira casa, em Marechal Hermes, e eu tava assistindo a corrida sozinho,
E me veio isso à mente, assim, uma frase que eu me lembro de eu ter falado, o Patrese, quem ganhou foi o Patrese. E ficou, é fácil entendeu? de achar, porque o Patrese, se não me engano, tem meia dúzia de vitórias, né? Pois é, então. Fácil, Por isso só ele, anos 90. Vou até você procurar aqui agora. Você pega todas as vitórias do Patrese, ou foi em 89 ou foi em 90, né? Você vai associar. Mas. Então a sua primeira lembrança é sua revolta com a vitória do Patrese. Foi a minha revolta com a vitória do Patrese. A gente vai ter que achar isso aqui agora. Quando que o Patrese venceu aqui uma corrida? Tudo deve as 10 vitórias do Patrese. Olha, deixa eu ver. Foi GP de San Marino, de Imola, de 1990. Olha aí. Então, você vê, né? 90. Position do Ayrton Senna, aí ele venceu a corrida de Williams. Você vê, eu tinha falado 10 vitórias, venceu só 6. Eu falei, por isso que eu falei, são 6 vitórias. O Patrese tem realmente meia dúzia de vitórias na Fórmula 1. Porque em 91 eu não me lembro de ter visto corrida do México. Não lembro de ter ficado puto vendo o Patrese ganhar. 92 ele ganhou no Japão e uma criança de 7 anos não ia ver de madrugada. E ele não ganhou em 89, então foi em 90. GP de Imola. San Marino, no caso, né? Mas isso. Você começou a gostar, você falou que a primeira lembrança foi você emputecido com a vitória do Patrese. E depois disso, aí você continuou buscando por conta? Teve pai, mãe, avô, tio, tinha alguém que falou, não, vamos continuar assistindo? Ou sempre foi aquele lobo solitário? Não, assim, acompanhava esporadicamente com a família, sabia, o Senna ganhou, o fulano ganhou e tal, eu sabia quais eram os pilotos, eu conhecia isso. Lógico que não ficava focado na equipe de cada um e tal, mas depois de 94 é que a coisa começou a ficar mais a fundo, né? Que aí eu comecei a acompanhar sozinho, no máximo eu e meu irmão, mas eu via muito mais quando podia, porque depois que o Senna morreu, acho que em 95... eu comecei a ir pro catecismo e era de manhã e conflitava com o horário da igreja e não tinha como. Os dois conflitavam, eu não conseguia assistir direito. E aí, 96 começou já em 95 eu tava procurando uma outra coisa para assistir de corrida e achei a Fórmula Indy. E aí eu comecei sozinho. Aí eu comecei a assistir mesmo, acompanhar. E eu lembro que até a primeira corrida que eu assisti foi as 500 milhas de Indianápolis, de 94. Aí ficou um certo período, assim, sem eu acompanhar. E depois de 95 em diante, eu já fui direto. Mas aí era só eu. Aí eu acompanhava direto. Como era isso nessa época? A gente tá falando dos anos 90 ali, meados dos anos 90. A Indy bombando no SBT, saindo da manchete, indo pro SBT. Você descobriu por acaso? Foi propaganda na TV? Pô, não, foi por acaso. Eu descobri, na época, tava na manchete. Eu assistindo, assim... foi no pós-cena, logo depois, né? Porque Indianápolis foi em maio. Eu lembro, foi também uma cena muito, muito icônica, assim, que foi justamente aquele momento ou encenação do Mansell, que ele se queimou com metanol, sabe? E isso foi em Indianápolis. E eu lembro que eu tava na minha Telefunken, a cores, né? Assistindo. Mas era assim, foi muito por acaso. Eu gostei daqueles carros coloridos diferentes e falei, bom, vou ver qual é, né? Tinha alguns nomes que já me eram familiares, tinha Nigel Mansell, o Emerson, comecei a ver o Al Unser Jr., Paul Tracy, aquelas Penske's ali que pareciam muito com a McLaren, que eu já estava bem familiarizado. Sim. Eu falei, vou ver qual é, parece interessante. Aí comecei a ver... ia vendo sozinho e comecei a gostar de vez. E quando eu vi, eu já estava, né, tendo a Fórmula Indy como a minha categoria principal, né? Por assim acaso, você começou a acompanhar a melhor época da categoria? Foi, por acaso. Assim, num domingo qualquer, eu zapeando, né? Não era nem controle remoto, né? Era isso que era mais engraçado. Tava ali, uma manchete, apertou o botãozinho, tava lá, até o José narrando. Falei, tá, vamos ver qual é disso aí. Era uma proposta diferente, corrida oval, circuito de rua, né? E uns pilotos, assim, uma mistura de gente que eu nunca vi falar, com pilotos que já me eram familiares, que já tinham corrido na Fórmula 1. Então, acho que isso foi legal.
deu uma dinamizada, assim, tirou um pouco daquela tristeza que todo mundo tava, da morte do Senna. No máximo ali a alegria da Copa do Mundo, mas ainda assim eu queria ver corrida, mas sem aquela coisa morosa, sabe? E calhou, né? Muita Com gente, 9 né? anos de idade, começar a assistir. Foi muita gente. Muita gente Gente parou, minha Não, e família muita inteira. gente saiu da Fórmula 1 depois da morte do Senna e se achou na Indy. Muito curioso isso. Sim, É um sim. movimento que foi meio, talvez, que natural, o pessoal saindo da Fórmula 1 e partindo pra Indy. Mas e como foi a infância de Ulisses Oliveira em Nilópolis, depois Marechal Hermes? Foi uma infância gostosa ou uma infância já com a violência do Rio de Janeiro assolando? Não, aí também, acho que violência sempre teve, né? Só muda o estado, né? Mas a infância de Nilópolis eu não lembro, ou lembro muito pouco, porque eu nasci lá só, né? Ia pra lá esporadicamente, porque minha mãe morava lá, minha avó morava lá, mas a minha primeira infância foi Marechal Hermes, que eu cresci, né? Eu morei lá até 6 anos, até 91. Depois fui pra Padre Miguel, fiquei um ano lá e depois, em 92, vim pra Madureira e Tudo lugar onde tem escola de samba, né? tudo tem lugar de escola de samba. É, eu torcia pra Mocidade quando eu morava em Padre Miguel, porque eu morava perto da quadra da escola. Aí vi que não dava muito. Todo mundo que eu conhecia era portelense. Aí coincidentemente, a gente veio pra Madureira, aí eu falei, não, Portela. Aí depois, porque a época a Mocidade tava ganhando tudo, né? Tava bem. Aí quando eu vim pra Madureira, eu falei, não, Portela, vamos ficar com a Portela. Aí, assim como o Botafogo, depois que eu passei a torcer, não ganhou mais nada, entendeu? É. O Ulisses começou a E. torcer pro Botafogo em 96. Isso, isso aí, final do ano, lembro até hoje. Falei assim, não, vou ser Botafogo, Pô, esse pronto, me time aí tá lasquei. ganhando, time bom, tem Túlio Isso. Maravilha, camiseta da É, Seven Up, vou torcer por ele. se me quiser ver falir time, é só. Não, torce pra tal time. Você Aí começou a pronto. torcer pela Ferrari a partir de 2009? Não cheguei a. Mas tive camisa da Ferrari. Então isso Em pode ser alguma 2009. coisa. Tem alguma coisa a ver. Mas eu tive, assim, uma infância bem no começo, bem no comecinho, assim, era brincar na rua, sabe? Vinha os garotos das ruas próximas. Eu morava do lado da minha escola, então eu até passei por ela, na minha escola primária, né? Passei até por lá 2 semanas atrás. Você vê como é que a relação espaço-tempo é complicada. É interessante também, né? A escola parecia gigantesca. Eu cheguei lá, ela parecia um Lego, pequenininha, sabe? E eu lembro que eu só ia pra aula quando tocava o sinal. Eu tava lá tomando café, tocava o sinal, saía, ia pra escola. Meu pai que conta E também que ele era de São Francisco do Sul, que ele conseguia sair no intervalo e pulava o muro do colégio pra ir lanchar em casa no intervalo e voltava. É, eu de vez em quando tinha algumas vezes que eu faltava aula por alguma coisa e eu sabia que ia ter recreio, assim, intervalo. E aí eu sabia, não, inevitavelmente a bola vai cair pro lado de fora e alguém vai me gritar pra eu jogar a bola de volta. E Que acontecia, maravilhoso. por que você não veio pra escola, não sei o quê. Mas foi assim só nos primeiros 2 anos. Depois eu me mudei, mas continuei estudando na mesma escola, continuei estudando em Marechal até os 14. Aí já no ensino médio eu já vim mais pra perto daqui, vim pra Oswaldo Cruz. Mas sempre tive relação com o bairro, fiz escola de música em Marechal Hermes. Escola de Só não comia música? batata. Eu fiz escola de O música. que você tocava? Violão. Violão. E toca até Violão e hoje? outras coisas também. Mal e É porque porcamente. na adolescência a gente começa a tocar algumas coisas, né? Começa alguns Então, instrumentos, né? isso. Mas eu cheguei a aprender teoria musical, aprendi violão, quis formar banda, mas Tomou na tinha um banda? gosto, tinha um gosto muito peculiar e aí não falei não. Depois que na escola de música que eu aprendi realmente a abrir os ouvidos e aí ficou bem mais assim, vou buscar outros caminhos, assim, vou conhecer outras coisas, né? Porque eu ouvia pagode, né? Depois, já dos 16, 17, eu fui conhecendo
outras coisas, até por influência do meu irmão, que ouvia rock, Uhum. e eu também comecei a pesquisar mais e partir para outros idiomas também. Aí foi assim, mas escola de música eu fiz teatro, tudo pra não só aprender uma coisa diferente, mas também lidar com a timidez, né? Você Eu era sempre fui tímido? demais, Mas demais. até hoje isso? Pouco, pouco. Eu sempre brincava que eu não era protagonista nem coadjuvante, eu era figurante na escola. Assim, eu não era sempre quietinho e até hoje nos encontros de escola, o pessoal fala, o Ulisses era quietinho, sabe? Eu não era bagunceiro. Eu era conhecido na escola mais por ser desastrado do que bagunceiro. Eu dava trabalho pra direção da escola de outra forma, mas eu nunca fui assim de aparecer. Eu aparecia em trabalho. Tinha que apresentar trabalho, não tinha ninguém melhor do que eu. Mas no dia a dia, assim, eu era bem mais na minha. Um dia eu tive um estalo. Eu falei assim, preciso vencer isso aí, nem que seja na marra, sabe? E E era aí, bom aluno? daí... Era necessário, né? Eu era, assim, não reprovava, não ficava a gente chamava aqui de dependência, né? Lógico, às vezes uma recuperação no final do ano e tudo, mas eu não era um aluno. Eu era um aluno médio, né? Às vezes ia bem no português, numa história, geografia. Números é que não funcionava muito bem. Entendi. Mas no geral eu era bem. E daí eu falei, bom, vamos procurar alguma outra coisa que me faça, né, ganhar mais confiança. E daí veio o teatro. Comecei a fazer. Fiz teatro no Sesc, fiz teatro também numa outra companhia que tinha aqui próximo. E fiz escola de música, então eu inevitavelmente estava no palco, sabe? Eu podia ser tremendo, me cagando de medo, mas eu tinha que estar no palco. E deu certo. Um dia, né, vim parar aqui. Mas Isso é foi história pra bem... depois. Eu quero É, saber que nesse falou da sua adolescência, que você tocava, que você tentou formar banda. A adolescência, ela foi aquela adolescência padrão que a gente imagina de um garoto do Rio de Janeiro, aquela adolescência gostosa, aquela adolescência bacana, que o cara, pô, é praia, mulherada, não, 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 bebedeira, aquela coisa não. descontraída e tal, ou foi uma adolescência normal? Não, a minha adolescência até os 17 para 18 era escola, casa, curso, casa e só. No máximo o vizinho onde eu jogava videogame. Então era muito assim, sem sal, assim, muito tranquila. Não era praieiro, não ia pra show, nada disso. Era bem caseiro. E aí depois dos 18 é que a coisa realmente mudou, deu Despirocou. uns 180 graus aí bem violento. Mas por Que aí quê? também, que aí já tinha, a internet já estava mais acessível, tipo 2003, 2003. No máximo você conhecia uma pessoa aqui, outra colar, sabe? Às vezes conhecia alguém num chat da UOL e só, mas Mas chegou a sair com alguém depois, do chat do UOL? sim, sim. Não que isso me orgulhe muito, mas, Ou era tão ruim assim? sim. Era pros dois lados, né, se você for pensar assim, porque a apresentação aqui também não era muito boa. Era uma outra época, Mas né? Se for pensar hoje em é, dia, se hoje em dia que você tem recursos de Instagram, Facebook, não tem tinha um monte filtro de naquela coisa. época. Não é nem isso. Mas se você tem um monte de coisa, as pessoas ainda conseguem te enganar, você chega pessoalmente e fala, ih, rapaz. Imagina naquela É. época que era só o texto e muito de vez em quando conseguia uma foto. Que as fotos eram escaneadas ainda, né, então a expectativa também estava na foto. Tem Que nem o foto, nosso não sei o amigo quê. Caio Rusca, ele escaneou pra mandar pra. Não vou contar, né? Pra patroa? Né, essas histórias a gente tem que saber. Fica pro Stop Pegou o dia que sair com o Caio. É, Isso, ele tem que contar. Então você que tá aí, guarda, né? Salva aí, porque vai chegar a hora. Mas eu tive mais assim, uma mudada quando eu comecei a conhecer o mundo. Hoje em dia chamam geek, né? Mas era nerd, otaku e afins. E a gente começou a se ver coisa de games, animes e tudo.
Aí eu começava, porque na época não tinha rede social, não tinha Orkut ainda, era fórum, né? E aí eu entrei num fórum, e aí muita gente do Rio de Janeiro, de tudo quando era parte da cidade, imagina, no início do ano você não conhece quase ninguém, no final você tá conhecendo 400 pessoas. Aham. Todo fim de semana você saindo e conhecendo mais gente, mais lugares, mais situações, a vida muda. Você floresce, vamos dizer assim, né? Você Mas era da aprende. mulherada, não era? Era mais na sua? Sim e não, né? Dentro daquela galera, até de vez em quando, mas no geral eu era bem, bem tranquilo. Eu era mais aquele cara que gostava de fazer graça, de fazer todo mundo rir, de interagir com todo mundo. Eu era um vereador, né? Basicamente da galera, sério. O cara que falava com todo mundo, mas como tinha muita gente que era tímida e tal, então como eu me soltava, eu era mais safo, né? De ser o cara que conhecia a cidade inteira, que sabia se virar, né? Nas situações assim, mas que o pessoal não era acostumado, então eu chamava muito a atenção pra mim, meio que sem querer. Então foi assim que eu fui me soltando assim, no meio social, né? E foi muito bom, porque você sai da sua bolha, você conhece outros grupos sociais, Aham. outras pessoas que têm muito mais ou pessoas que têm menos que você nem. Ou lugares que você não imaginava conhecer, enfim. Mas assim, Mas foi muito assim. A adolescência foi bem no agito, assim. Não era por causa de praia, aham. bebedeira. Tinha luau e tudo, lógico, né? Era todo mundo, imagina, 300 adolescentes, né? Lógico, coisa boa nunca vai, nem sempre vai ser Mas tranquilo, você falou que mas começou a frequentar fórum e tal, internet começando a borbulhar, ser mais efervescente. Você chegou a procurar algum conteúdo de automobilismo ou ficou nesse conteúdo nerd? não, foi mais nerd mesmo. Mas Eu você já era assim, gostava, então? sim, porque na infância a gente assistia anime, né? Até Aham. mesmo na Manchete, né? Então a Manchete era o meu canal, né? Você vê que a gente assistia muito desenho animado, né? Então, é, quando eu fui ficando mais velho, tendo mais acesso, né? Eu lembro que, coincidentemente, você não pegou essa época, Não. que saiu uma nova saga de Cavaleiros do Zodíaco, então tava todo mundo no fervo, no hype, e aí, nossa, era uma loucura pra assistir. Então você vai conhecendo gente que gosta das mesmas coisas que você. É, apesar de eu não ter assim muito acesso a coisas mais, videogames da época e tudo, não, eu era bem simples assim, família bem simples, mas pelo menos eu tinha internet, então na internet eu conseguia buscar as coisas Entendi. e conteúdos e tal. Então foi muito assim, foi me juntar a pessoas que tinham gostos em comum. E daí você vai descobrindo outras coisas. Mas dentro do meio que eu vivia, da galera que eu vivia, eu era aquele cara que o pessoal sabia que era referência de automobilismo. Falar, que é um cara que gosta de Fórmula 1, procura o Silvio, né? O apelido era Silvio. Que ele que entende, ele que acompanha, ele que você vai poder Mas sentar e então resenhar sobre continuava isso. acompanhando. Continuava, mas só que assistindo menos, porque ali Aham. já em 2002, 2003, foi a época que eu menos acompanhei. Que era a época que eu menos ficava em casa. Então, eu saía muito cedo, nos Mas domingos, saía a pra trabalho ou encontrar. saía pros amigos? Não, saía assim, vamos ter algum encontro. Ou chegava muito tarde do fim de semana. Aham. Então eu assistia só quando dava, sabe? Então eu não tinha. Não era religioso pra acompanhar. Cara, e tá uma coisa que eu sou besta até hoje. Às vezes eu vou sair final de semana que tem corrida, aí a mãe fala assim, ô, você demora? Eu falei, não, mãe, amanhã de manhã tem corrida. Eu me programo Não. pros rolês pra voltar pra conseguir assistir a Fórmula Né? 1. É louco isso. E já teve rolê até que eu tava bebaço na casa de amigo e liguei a TV lá pra assistir. Foi o Grande Prêmio do Japão de 2016. Cara, eu nunca vi uma corrida passar tão rápida. Vi a largada, pisquei, tava na metade, pisquei e tinha acabado. Não sei o que Boa. aconteceu. Passou Não, já tão rápido a corrida. aconteceu. Já aconteceu de eu assistir GP do Japão numa boate, né? Inclusive, eu já tava com a Vanessa nessa época. Eu tava ali no bar, assim, pegando a bebida e tinha uma televisãozinha ligada. Eu falei, quem tá em primeiro? Quem tá em primeiro? Eu acho que foi
foi 2007. Era naquela briga do Hamilton com o Raikkonen. E aí, pô, eu tava querendo assistir, sabe? Foi, não sei, acho que foi isso, 2007 ou 2008. Ou foi Hamilton e Raikkonen ou Hamilton e Massa. Mas eu lembro que foi 2008, 2007, 2008. E eu tava dançando lá na festa Plock 80. E aí eu parei falei, não, vou dar uma olhada aqui enquanto eu vou pegar a bebida aqui. Eu vou dar uma olhada como é que tá o grid aqui. Não, mas já teve outros eventos também, casa de amigo. E daí ia dormir na sala lá. Aí acordei de manhã, na época que corrida era às 9 da manhã. Hoje em dia são às 10, né? Era às 9. Aí a gente ia dormir tarde, 5, 6 horas da manhã. 9 horas eu botei o despertador. Aí tinha uma TV na sala. Deu um jeito de ligar a TV na casa dos pais da minha amiga pra assistir a largada do GP de Monza. Então, a gente é biruta pra essas coisas, né, cara? Já me peguei em situações onde eu fiz certos sacrifícios pra assistir corrida. Às vezes, até os amigos mesmo, por saberem que eu gostava, sempre gostei muito, muito mais do que eles de Fórmula 1, de automobilismo, enfim. Assim, não da corrida em si, mas de eu chegar na casa de algum amigo, ele não falar nada, só me puxar pelo braço, me levar lá no quartinho que tinha lá e me mostrar, ó, que meu pai tem. Aí tiveram um quadro do Ayrton Senna, sabe? E meu pai mandou fazer no dia seguinte que o Senna morreu, sabe? Então, assim, você vê que as pessoas associam muito isso. Sim. Né? É porque é diferente, né? Quem gosta de futebol... O pessoal fala assim, gosta de futebol. Quando fala de corrida, já aconteceu várias vezes comigo também. Pô, você gosta de corrida? Então, pera aí, vou te mostrar aqui, vem ver, ou faz uma pergunta, alguma coisa assim, acaba sendo muito comum. Falando em pergunta, você que tá aí nos acompanhando, não dá pra fazer pergunta porque a gente tá gravando. Mas você manda aí o seu like, você deixa o seu joinha, manda o seu recado também pro Ulisses, que tá se aposentando. Daqui a pouco a gente vai contar mais sobre isso. Mas vai curtindo essa, não é transmissão, essa gravação, essa entrevista, aqui o nosso Stop and Go, que também está disponível no Spotify e outros propagadores de mídias de áudio. Então, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, enfim, você acompanha aonde quiser e aqui no YouTube você pode ver e ouvir e ver. Então faça sua inscrição aqui na Eleven TV, deixa o seu like, vamos nessa, e também você ouvindo pelas plataformas de áudio digital. Dando uma virada, Ulisses, avançando um pouco no tempo, você gostava de corrida, mas nem tanto. E a partir de que momento chegou o automobilismo virtual na sua vida? Foi graças à internet? Algum amigo te apresentou? Como que pintou isso? Foi, assim, por acaso também. Eu tinha sempre aquela expectativa, acho que com todo mundo foi assim, de certa forma, que a gente até via assim, os jogos de corrida no videogame e tudo, no computador. Embora lá em casa, o meu irmão, que gostava mais assim de jogar jogo de corrida no computador, ele tinha o GP4, ele teve o GP3 e o GP4, mas eu não jogava, justamente porque eu tava naquela fase de que eu não vivia em casa, eu ficava sempre saindo e tal, mas ele já tava mais na dele, assim, já namorava, já tava, então ele, vou pegar aqui, vou comprar um jogo e vou ficar jogando. Então, aí eu passei dessa fase e já em 2010 saiu o Fórmula 1 da Codemasters, né? Que tava todo mundo aguardando um jogo, né? Pra PC, assim, toda aquela... 7 anos que não lançava. Toda aquela hype, assim, de que, finalmente, né? Vamos ter um jogo de Fórmula 1 de novo. E eu lembro que já tinha comunidades no Orkut organizando campeonatos e todo mundo já montando as suas equipes e tal. E eu entrei nessa. E até eu lembro que a minha dupla... Não, na verdade, minha dupla eu não lembro quem era. Mas eu lembro que nessa galera, nesse grupo todo, eu conheci João Bregonce. Conheci Rafa Souza. O jato italiano. O jato italiano, isso aí. E aí tava toda naquela loucura, vai sair, a gente já comprando o jogo na pré-venda. Eu lembro que o Steam não tinha nem... Você não comprava nem em real, você comprava em dólar, né? Não tinha cartão para brasileiro, tinha que comprar cartão internacional, era toda uma coisa bem rudimentar, né? E aí compramos o jogo, aí saiu o jogo e foi uma merda. Foi uma decepção tremenda. É mesmo? Né?
Assim, deu 2 semanas, tudo que tinham arrumado durante meses tinha acabado. Eu falei, não vai rolar, não tem como, não sei o quê. Sério? Deu essa brochada assim violenta? Violenta, assim. O pessoal se decepcionou porque ele tava cheio de bug, o multiplayer não funcionava direito, não tinha acesso a 20 e tantos carros como o pessoal imaginava. Então ficou aquela coisa bem, assim, baixo astral, né? Mas aí eu Dá brincava, pra né? mal comparar com o que aconteceu com o Automobilista 2? Pior até, acho que pior. Pior. Porque, pô, o pessoal já tinha comprado, o pessoal já tava decepcionado de todo, assim, sabe? O Automobilista 2 já não era tanta gente que tinha. Mas aí o pessoal ficou meio que, assim, que droga, sabe? Mas, ainda assim, bom, já que o jogo tava comprado, né? Eu lembro que até eu ganhei um volantezinho da Trust Masters de presente, da Vanessa, acho que pouco antes. Acho que um pouco antes. E aí eu brincava com ele, mas era um volante pequeno. Era um 5 em 1. Ele funcionava em 5 PC, Wii, Playstation. Eu Sim. Tinha brincava várias assim. entradas assim, né? Isso. Aí eu brincava ali e tudo. Só que nessa mesma época eu tava estudando para concurso. Então, assim, eu não podia ficar muito tempo preso, né, naquilo. Você trabalhava nessa época, não trabalhava? Como é que tava? Naquela época, justamente nessa época não, eu tava só estudando. Eu tinha parado só pra me dedicar a concurso. E, assim, eu estudava toda noite no Skype com os amigos. Tinha horário regrado. 7 horas da noite eu estudava com os amigos. Porque tinha muito isso, né? Passava no concurso, aí um ajudava o outro, bancava o curso do outro. E assim a gente ia fazendo. E aí iam compartilhando material. Então fui nessa onda, estudando. Mas eu tinha o jogo, eu tinha o volante, eu brincava de vez em quando. Aí até que teve a prova que eu queria fazer, que eu não consegui passar. E eu fiquei muito chateado. Eu achava que a culpa era de eu ter me dedicado àquilo ali, ter tirado o foco do estudo pra corrida. E guardei o volante. Guardei. E isso foi em novembro de 2010. Novembro de 2010. Aí chegou em março de 2011, um dia qualquer, eu resolvi tirar ele da caixa, tirar ele do armário. Vamos jogar aqui. Fazendo nada. Saiu do armário. Saiu do armário. Aí resolvi, entrei lá no F1 2010, maravilhoso. E um dia eu encontrei um cara aleatório que eu tinha adicionado na live, né? E aí ele falou, se você quiser correr com mais gente, vai nesse site aqui. O pessoal vai organizar um campeonato. Aí eu, vamos ver. Era a F1 Brazuca. E aí eu fui, falei, vou entrar aqui e tal, me inscrever. E realmente estava para começar um campeonato naquela mesma semana. E ali eu entrei, e ali eu conheci muita gente, né? Entrei no campeonato. Uma das pessoas que eu conheci lá foi o Caio, né? Que desprazer, hein? Que desprazer, pois é. E conheci outros, conheci Rômulo Silveira, conheci Leonardo Lopes, Jonathan Soares, Leonardo Lopes, conheci Sérgio Fuji. Sérgio Fuji foi um pouquinho depois, mas conheci o Rodrigo Figueira, que inclusive foi meu primeiro companheiro de equipe oficial, né? Que ele hoje corre na F1 Brasil, mas correu comigo de Mercedes no F1 2010. A gente conseguiu tirar leite de pedra dali, a gente fez um ambiente ficar um simulador, um jogo, né, que não era tão legal assim, ser divertido pela presença do pessoal, todo mundo treinava, todo mundo curtia. E assim foi nascendo a amizade. O campeonato foi seguindo, a gente foi até o final, nos altos e baixos. Todo mundo, às vezes, querendo largar de mão, louco pra vir o F1 2011. Aí até que, quando chegou 2011, tava todo mundo super empolgado. Vamos continuar o campeonato a partir de 2011. Todo mundo já tinha comprado, todo mundo já tinha feito. E veio outro balde de água fria. É mesmo? Outra porcaria. Talvez pior até que o 2010. E aí o pessoal ficou, o que a gente faz? A gente vai parar por aqui, vamos largar de mão, vamos desfazer tudo, acabar com a liga, enfim. O pessoal não queria continuar de jeito nenhum com aquele jogo horrível, que foi o 2011. E aí veio a ideia, falei assim,
eu conheço o R-Factor e a gente podia tentar. Até né? então ninguém sabia da existência. Assim, um ou outro sabia, mas ainda não tinha conseguido vender a imagem do R-Factor. Aí até que falou, olha, a gente tenta. Se der errado... É importante fazer um parênteses para quem está acompanhando agora. Tem muita gente que a gente sabe que é novata no automobilismo virtual. Em 2009, 10, 11... Entre 2009 e 2010, quem dominava o cenário, até 2012, vamos dizer, era o R-Factor. Não o 2, o R-Factor 1. Era o dominante. A maioria das ligas usava R-Factor 1. Na época nem tinha R-Factor 1, era só R-Factor o nome. E era realmente, e até hoje dá pra dizer que é um simulador interessante. Tem características que estão aí até hoje. Então, ele era o bicho-papão. O iRacing, ele era embrionário aqui no Brasil, tinha gente que tinha, mas era mais um simulador lá fora. GTR2, tinha muita gente que usava também ele, que curtia o simulador. O F1 2010. O F1 Challenger. O F1 Challenge, é verdade, que era um simulador de 2003 e que ainda tinha gente que utilizava, e até hoje tem gente que utiliza. Tinha alguns que ainda curtiam o GP4, mas o bicho-papão mesmo, o cara, era o R-Factor 1. O R-Factor 1. E aí o pessoal falou, vamos ver qual é desse R-Factor, né? O Jonathan, eu lembro que foi o Jonatas que vendeu essa ideia. E aí falou, vamos ver qual é. Vamos fazer aqui uma corridinha, né? Demonstração. Demonstração. Só que como ele já conhecia melhor as coisas, já sabia como funcionava, porque a Brazuca já existia antes e existiam com o R-Factor. Então, e ainda tinham alguns dissidentes de tempos antes. Eu já conheço aqui como é que funciona e tudo, e vamos fazer, então, para ficar legal, vamos fazer com uma transmissão, né, ao vivo. E eu lembro que, na época que a gente ainda jogava o Codemasters, eu, zapeando a internet, eu encontrei o repositório de vídeos da F1BC. E eu falei, pô, sensacional isso aqui, que legal, sabe? Mas eu não sabia que era R-Factor, eu só tinha visto que era uma transmissão. Sim. E não sabia de onde era. Eu posso estar enganado, mas o F1BC foi um dos pioneiros. Não vou dizer que foi o pioneiro, mas um dos pioneiros em ter transmissão, lá em 2009, por ali. E aí eu mostrei pro pessoal, falei, que legal, não sei o que, tal, maneiro, isso aqui diferente, né? Pena que não dá pra fazer isso no da Codemasters, mas ficou essa ideia. E aí o Jonathan trouxe isso pra nossa corridinha, nosso for fun, e falou, vamos aprender a mexer nisso aqui, vocês vão aprender a correr. E o primeiro carro que a gente vai fazer, uma corrida, vamos fazer um mini campeonato, na verdade, de F194. Né, que na época era um dos mods mais difíceis, inclusive da R-Factor. Então, assim, a escola foi boa, né? A gente aprendeu no mais difícil 2011 logo. 2011 ou 2012? Aí já virou 2012. Aí já era... Quando nos conhecemos. Já era fevereiro de 2012. Janeiro, fevereiro, por aí. Aí eu lembro que o pessoal tinha se organizado para fazer um campeonato de 4 etapas. E, assim, um valor módico, né? E vambora. Resolveram fazer. E eu cheguei, inclusive... Eu não participei da primeira etapa, porque eu achava que não tinha mais vaga, porque eu tinha chegado depois, eu não tinha conseguido. Aí a primeira etapa foi em Imola. E aí eu não corri. Aí falaram, não deu grid cheio e tal, vem pra segunda corrida, que foi o Hockenheim. Aí sim eu comecei no R-Factor, né? Eu peguei aquilo ali em 3, 4 dias, falei, vamos ver aqui qual é, vamos aprender. E aí eu aprendi. E aí, primeira corrida Hockenheim, eu estreiei no R-Factor em março de 2012. E dali então a gente não parou mais. Dali então a gente continuou seguindo, o campeonato foi até o final, as 4 corridas. Teve depois Manicur, teve Interlagos e Manicur. E dali em diante, o pessoal falou, não, vai ser esse aqui, esse vai ser o nosso simulador pra gente seguir a nossa história. Você tava indo bem? Como é que tava? Eu tava bem. Eu me lembro, desculpe até te cortar, mas eu me lembro da Brazuca, que eu conheci em meados de 2012, mais no final de 2012, e era uma liga muito legal, porque tinha um clima, uma irmandade, uma amizade muito legal. E eu vinha do F1BC, que era uma liga onde... Eu não cheguei a correr na Brazuca, que fique claro. Mas o F1BC era uma liga estilo Fórmula 1 mesmo. Então era cada um no seu quadrado, ninguém conversava com ninguém, as equipes tinham as suas salas, seus próprios servidores. E era uma coisa muito excludente, assim. E quando eu cheguei na Brazuca, foi até a convite do... seu e do Jonatas. Seu porque a gente acabou se conhecendo de transmissões, e do Jonatas por conta que ele corria lá na Grip Racing, que corria na F1BC.
E ele chamou a gente pra andar de alguma coisa lá. E quando eu cheguei, eu achei tão legal, um ambiente caloroso, o pessoal dentro do servidor, todo mundo treinando junto, compartilhando o setup e andando. Era uma outra pegada, não tinha nada Sim. igual na época. E foi assim desde sempre, assim, desde quando eu cheguei até quando acabou. Porque a gente sempre foi muito naquela de, desde o Codemasters a gente começou nessa dinâmica, porque a gente não tinha um canal pra ficar, então era todo mundo conversando ao mesmo tempo, e aquilo ali foi levando pra depois, quando a gente foi pra Refactory, aí tinha o TeamSpeak e tudo mais. E era bem assim, todo mundo se conhecia, todo mundo treinava junto todo dia. Você chegava ali no TeamSpeak depois das 8, tinha gente. E era de 8 à meia-noite, todo mundo. E a diversão era direto. E era todo mundo compartilhando, aprendendo junto. Sim. E aí o nível do pessoal também foi subindo junto, né? Claro, uns tinham tinha uma curva de aprendizado melhor do que o do outro, pegava a mão mais rápido, mas no geral todo mundo foi mostrando que Darwin realmente, a teoria de Darwin existe, sabe? O pessoal foi evoluindo mesmo e funcionou. Então, todo mundo, né, que acompanhava, assistia as corridas da Brazuca, falavam, era bacana porque você nunca sabia quem ia ganhar. Sabe? Todo mundo era muito disputado. Não tinha um dominante. Então era legal por isso. Mesmo que eu fosse ali meio de grid, né? Não deixava de ser divertido. Né? Tá, mas daí você falou que foram atrás da transmissão ao vivo. Você entra nessa história da transmissão ao vivo já ou não? Não. Eu entro... a primeira foi ali meados de fevereiro, março. Minto, foi final de janeiro. Final de janeiro. A primeira, né? Que a gente contratou pra fazer na época do canal AV. Porque o Jonatas conhecia o Rogério, né? Rogério Gregório, né? E aí eles fizeram, a gente curtiu muito a ideia, vamos continuar seguindo com isso. Porque o Rogério também era meio que o único que fazia na época, né? Era o único que fazia. Tirando F1BC, né? Era o único que fazia. E o Rogério, como ele morava em Portugal, ele dispunha de um bom computador, ele fazia dual camera. Ele tinha 2 computadores, fazia transmissão em simultânea, era muito legal. À frente do seu tempo. Sim. E aí, quando a gente resolveu fazer o campeonato, né, anual, uma das coisas que era sine qua non vai ter que ter transmissão. Então, vamos lá. Qual é a palavra que você usou, Ulisses? Sine qua non. Um beijo, Rafael Camelo e Caio Russo, que ficam zoando por eu falar sine qua non. Sine qua non pra quem estudou já direito, tá no sangue essa palavra. Tá no sangue ad eterno, inclusive. Mas foi realmente assim uma condição primordial pra gente fazer a coisa acontecer. E aí iniciamos o campeonato. Só que aí, óbvio, né? O Rogério tinha outras ligas, outras transmissões, a demanda foi aumentando e chegou uma hora que ele precisou de pessoal. Ele precisou ter alguém que pudesse integrar o time, e aí ele jogou essa ideia pro Jonathan, e o Jonathan me perguntou, falou, olha, o que você acha? Eu vi que você gostou, você mostrou interesse, né, mais do que os outros nessa parte de estrutura de transmissão e tudo. O que você acha? Assim, você não vai narrar, você só vai gerar imagem, tem um narrador, né, acho que na época era o Carlos Santos. Isso. Então eles estão precisando de alguém para gerar imagem. Você tem um bom computador, você tem uma boa internet. O que você acha? E ganha algum trocado, né? Achei interessante. Falei, vamos ver o que é também, né? Mais uma coisa por acaso. E aí fizemos, né? Ele me ensinou, assim, meio que na correria ali, como funcionava cada coisa. Eu peguei as informações e vamos pra primeira corrida. E assim você foi. Você queria ou não? Porque pelo jeito não foi uma coisa que você foi atrás, foi meio que imposta. Não, foi muito por acaso. Eu falei assim, olha, eu poderia ter dito não. Eu falei, não, eu quero só correr, sabe? Na época, eu tava com as noites livres, eu sabia que eu não ia evoluir nas corridas tanto quanto os outros. Eu tava bem ali onde eu tava. E eu falei, bom, vamos aproveitar esse tempo livre aqui, né, pra faturar alguma coisa, né? Estamos de bobeira, pelo menos serve pra pagar a internet. E aí
começamos, você vê que o AV entrou por acaso, as transmissões entraram por acaso, e aí Duvidar se quando entrou num eu... relacionamento por acaso, tudo por acaso. Quase isso. Esse é o assunto para outro vídeo. Mas começou dessa forma. É como diz a música do Peninha, né? Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E quando eu vi, eu já estava aqui fazendo transmissão. Assim, primeiro, claro, só como câmera, né? Como Aham. comentarista. Lá no Pegando canal AV. Lá no canal AV, pegando a mãe, assim, só que, assim, imaginando que ia ser só aquilo ali. Não vamos dar um passo a mais, porque Claro. não era nem a minha intenção. Aí tinha sua Queria... timidez também, né? Não, assim, a primeira foi bem engessada. Mas aí depois que, assim, bom, vamos fazer aqui, mas solto. Não tem por que ficar preso, sabe, a uma estrutura que não estão me impondo, vamos se soltar. E assim Claro. foi. Eu lembro que até na primeira transmissão que eu fiz, quando acabou, a Vanessa falou, você tá muito, sabe, travado, você tá Vanessa, muito... que é a esposa do Liz, que é bom deixar Isso, claro. isso. Mas e ela, quando você falou pra ela disso, o que ela achou da ideia no primeiro momento? Você gosta, você tá no meio das corridas, você já sabe como é que funciona. É interessante, pelo menos é uma coisa que você gosta. Vai passar o tempo, vai ganhar alguma coisa também e você sabe como faz, tem máquina pra isso. Você vai fundo. Então tudo começou com você transmitindo, não foi você narrando. Foi eu transmitindo. Foi em maio de 2012. Aham. Né? Você vê que teve um pouco tempo. Em janeiro eu tava começando a correr, em maio eu já tava transmitindo. Pois é. E aí foi assim, era 3, 4 vezes na semana, pegando transmissão e fazendo, vendo como aquilo tudo acontecia, conhecendo outras ligas, outros sistemas, né? Porque tudo era muito diferente da Brazuca, né? Como você falou, cada um tinha o seu quadradinho, todo mundo tinha a sua equipe, a gente não tinha nada disso, a gente era Ferrari, Mercedes, HTR, Red Bull, não tinha essa coisa. Então foi como você sair do mal comparando, né? É como se você estivesse saindo do interior e indo pra cidade grande. Né? Você tá vendo ali outra coisa, outro conceito. E foi legal, por isso, porque foi assim, bom, eu posso aproveitar também esse know-how para trazer também ideias para a liga que eu corro. Claro. Lá não sei aonde fazem assim, o que vocês acham? Aí vai sempre adequando. Mas as transmissões foram também muito, assim, caíram de paraquedas, sabe? E você daí começou a narrar, você falou que em maio começou a transmitir, quando você começou a narrar? E por que você começou a narrar? Foi em julho ou agosto, agora eu não vou me lembrar exatamente o mês, mas não foi muito longe não. Porque, como eu disse, era só o Carlos que fazia, né? O Rogério fazia por conta própria dele, mas acho que o Carlos não tinha máquina, ou não tinha internet para fazer, ou não tinha os dois. Ele narrava. Então, como eu só transmitia, até que chegou um dia, né? E a gente tinha transmissão, acho que era 10 da noite, e às 7 o meu telefone toca e era o Rogério falando, olha, hoje o Carlos não vai poder, você que vai narrar. Aí eu fiquei naquela, putz, eu não tô pronto, não me preparei, foi tudo sem querer, por acaso também. E aí eu falei, bom, eu olhei pro relógio, 7 horas da noite, tô indo pra casa. Eu lembro que eu tava na casa da minha avó e fui pra lá, eu vim pra cá, aliás, e falei, bom, agora eu vou preparar as coisas aqui e preparar a cabeça pra fazer, né? Só que aí eu achava que eu ia fazer sozinho, né? Falei, bom, tô aqui desnudo, né? Pra fazer a transmissão. E agora? Aí foi, inclusive nesse dia que ele falou, olha, eu vou chamar alguém pra comentar com você pra te ajudar. E aí eis que ele me chama Rodrigo Amarante Vicente pra fazer. Isso aí, esse negócio. É porque tá espelhado aqui. Então. Eu juro pra você, bicho, que eu lembro muito vagamente do ano de 2012, de um modo geral. Eu não sei porque se é uma fase transitória, quando você é criança para adolescente e para fase adulta também.
Eu me lembro muito pouco. Foi um ano importantíssimo na minha vida em termos de automobilismo virtual, mas eu lembro muito pouco, cara. Muito pouco. É. Eu lembro de fazer as transmissões do canal AV, acho que desde o final de 2011, na Blaster F1, de fazer os comentários. E depois eu fiz com o Werner também, fiz alguns comentários na Refactor Brasil, na NASCAR Total, com o Gardena. Cara, algumas coisas assim. Só que isso é uma coisa que ninguém sabe. Eu nunca ganhei um centavo, você acredita? Gente, ele era. Se não fosse por mim, ele tava pobre até hoje. Eu nunca ganhei um centavo fazendo os comentários É. no canal AV. Um centavo. Eu lembro que a gente tinha Liga Beça, tinha, além da Brazuca, tinha RF1, tinha Refactor Brasil, tinha GP for Fun, tinha acho que mais umas duas agora, que eu não vou me lembrar. Mas, Todo Neo mundo ganha BR. dinheiro e eu, ó. E você só, né? Você era relógio, tava trabalhando de graça. Mas foi assim, sabe? Foi nessa. A 2012 foi um ano bem de mudanças, né? Eu não mal corria, de repente. Quer dizer, eu já corria no Codemasters, de repente entro no mundo da simulação, de repente entro com as transmissões, depois vou para as narrações. E já no mesmo ano eu já tava montando um canal para mim, sabe? Então foi muito. Antes de você falar do seu canal, muito louco. Eu considero 2012. Só pra explicar o porquê que pra mim foi um ano diferente. Foi o ano do fim do mundo. Também. Mas foi quando eu comecei a correr mais sério. Foi quando eu entrei no F1BC, entrei numa equipe, comecei a me dedicar. Foi quando eu comecei a narrar também, em setembro de 2012. Eu e o Ulisses, a gente tem uma história muito, assim, muito próxima em algumas coisas. E, enfim, então foi um ano que deu, pra mim, foi legal, porque mudaram muitas coisas, mas eu não tenho muitas lembranças, assim, específicas. E eu me lembro, pelo menos eu olhando de fora hoje, vejo que 2012 foi um ano de transição para o automobilismo virtual. Do velho até 2011, começo de 2012, pro novo, que nós tivemos a partir de 2013. Acho que você pode até falar sobre isso melhor do que eu, porque foi um ano realmente de transição. Uma coisa amadora para um mais profissional. Foi porque começou a surgir mais ligas, consequentemente uma popularização, né, dos canais, né? Tinha um canal AV. Simuladores, porque daí já começou a chegar o Game Stock Car, começou a chegar o iRacing. Isso. O R-Factor 2 já tava ali saindo do forno. O pessoal já comentava da R-Factor 2 em 2012 ainda, né? Então, assim, já tava realmente crescendo. Lógico que não na proporção que todo mundo gostaria, mas já tava tendo mais visibilidade, já mais divulgação. E as ligas estavam começando a acontecer mais, o pessoal já fazendo outras, já trazendo novas, como você falou, novos simuladores, novos carros, novos campeonatos. E todo mundo começou a se achar. A falar, eu gosto de monoposto, eu gosto de turismo, eu gosto de GT, eu gosto de, sei lá, eu gosto de andar de Corsa, eu vou andar de Corsa. Então foi bem assim, né? E acabou que ficou assim, ninguém ficou órfão de nada. A única coisa é que o pessoal tentava não ficar órfão de canal, porque no final de 2013 já não tinha mais o canal AV, né? Então, você falou que daí no final de 2012 você montou um canal? Essa parte eu não me lembro. Na verdade ali pra já setembro de 2012. Me lembro, foi 11 de setembro de 2012. 11 de setembro Cara, de 2012. eu comecei, a minha primeira narração foi por aí, eu não lembro que dia, mas foi no começo de setembro lá na FMBC. 11 de setembro, eu achei até o registro disso recentemente no Facebook. 11 de setembro de 2012 foi a minha estreia na R-Factor Brasil TV. Porque Verdade. o canal AV ele ainda existia, porém a R-Factor Brasil, que era o cliente principal, que tinha mais campeonatos, enfim, tinha se desligado do canal e... o pessoal tava interessado em fazer um canal, até que um dia o administrador da liga, né, o Marcelo Pinto, grande Zé, ligou pra mim, ele era daqui do Rio, inclusive, ligou pra mim e falou, a gente tá querendo fazer, tal, a proposta assim, você topa? Aí até aí pra mim a minha condição era só de produção, né, era só transmissão e olhe lá, comentarista e não mais do que isso. Mas aí, parece que houve alguma dissonância lá entre ele e o Carlos, que talvez fosse vir comigo.
Ele falou, não, vai ser só você. Você topa? Aí eu, tá, me dá aí 2 dias pra pensar e eu vejo o que eu faço. Eu fui, coloquei na ponta do lápis o que eu ia ter que fazer, quanto eu ia ganhar, o que eu ia perder. E resolvi, vamos aceitar, vamos lá, vamos fazer aí, vamos tocar esse projeto. E a gente começou o canal do zero, fazendo todo o conceito, né? Teve ali a ajuda também dele, lembra da Nath também, né? Que também era Beijo administradora. pra Natália Pérez. E claro, né, nessa onda também, você veio o Granado também ajudar, o Werner também ajudava muito como comentarista, mas foi tudo muito, assim, gente, estamos começando aqui, vamos lá, paciência, né, e para fazer a coisa acontecer, eu vou precisar da ajuda de todo mundo, e assim foi, tudo Depois foi virou a funcionando Tech, assim. né? TV. Aí a sorte é que, assim, durante esse período, eu ainda consegui ficar tanto no canal AV quanto na Refacto Brasil TV. Certo. Deu pra fazer os dois. Até que chegou no final do ano, acabou de vez o canal AV e aquelas ligas estavam ainda, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai. A Refacto Brasil também tinha acabado. Eu tava também naquela, e aí, toda essa galera, como é que vai ficar, né? Porque E até daí... é bom deixar claro, eu não vou me lembrar ipsis literis aqui a história, mas o Rogério Gregório, que era o administrador do canal AV, ele morava em Portugal. Ele era brasileiro, mas morava em Portugal. E ele foi fazer o canal, ele foi fazer uma liga dele, que era a Race of Track. E empipinou tudo lá o negócio. Eu cheguei a correr lá, inclusive. Eu também corri algumas. Eu tentei, porque minha internet tinha algum problema com a rota de conexão, com a dos servidores de lá, eu sempre caía. Mas... Aí ele teve essa liga dele junto com o canal e acabou que ele sumiu do mapa. Eu não sei ao certo o que aconteceu, porque nessa época eu já não tava mais lá. Mas ele simplesmente sumiu do mapa, deixou a galera meio órfã lá da liga, o pessoal das transmissões também. E aí o pessoal ficou meio que naquela, né? Não tem mais o Rogério, não tinha mais o canal AV, não tinha mais a Brasil Team, a Brasil TV, no caso. E aí, para o que vai acontecer? Nessa, já tinha aparecido o Mali para dar um suporte no canal AV. Chegou a fazer, inclusive, algumas transmissões da Brazuca. Foi aí onde a gente conheceu ele. Então, ele era um supporter. Só que ele também estava começando a mexer os pauzinhos para fazer o canal dele. Então, enquanto um tava respirando por aparelhos, o outro tava, né, com a bolsa estourando para nascer. Né? Então não deu muito tempo do pessoal ficar assim, e agora? Estamos sem nada, não teve um limbo, né? Então todo mundo foi se adequando, sendo abrigado. Entendi. Por esse novo eu canal. Eu não me lembro muito dessa parte, como eu te falei, eu tava lá mais pro lado do F1BC, não lembro tanto. O Mali, quando criou a Extreme, ele tava com o Alvarenga, com o Fernando Alvarenga. Isso. E aí eu tava pegando o projeto da Tech, que veio dos dissidentes da Refacto Brasil, que é a divisão de endurance da Refacto Brasil, que resolveram fazer esse projeto e trocar a Refacto Brasil TV para Tech TV. E falou, você vai continuar fazendo do jeito que você faz, do jeito que você sabe fazer, e você tem carta branca para seguir onde você quiser, né? Fazendo aqui, o resto vai atrás, fica à vontade. Claro. E daí eu comecei a fazer transmissões para ligas de forma exclusiva, né? Vou conhecer a Refactor Brasil Team, comecei a fazer, inclusive, para F1 Brazuca, algumas transmissões que eles também estavam no canal deles daí. No canal deles. A gente fez um canal para cada liga. Entendi. Ainda não tinha... Era uma coisa bem descentralizada. E a Extreme estava lá, começando o seu projeto, iniciando 2013. E nessa também, o Mali me convidou para fazer transmissão lá, fazer um campeonato lá da liga dele, a Virtual Racers. E aí eu falei, bom, vamos ver aqui, né? Vamos fazer. Né? E fiz o campeonato, ele queria correr. Uhum. E aí eu fiz foi um campeonato, se não me engano, de GT3. Não me lembro agora exatamente, mas acho que foi. E assim foi meu primeiro contato com o Extreme. E ainda em paralelo com a Tech, com a Refactor Brasil, com a Brazuca. Era aquele polvo, né? E até que chegou uma hora que
até que já não tinha condições de se manter no conceito que eles tinham, era custoso para corridas de longa duração como eles queriam, então não tinha mais como manter a liga funcionando. A Brasil Team ainda seguia firme e forte, cada vez mais conhecida, com mais pilotos, mais grid, mais campeonatos. E a Brazuca ainda seguia, mas já com parceria com a Extreme e fazendo outra categoria comigo. Sim. Então a gente simplesmente sentou, eu e Mali, vamos unir o útil ao agradável, né? Você tinha sua clientela, levou pra lá. Falei, ele perguntou se eu queria, ele me convidou pra fazer parte do time da Extreme. Eu falei, posso, desde que eu possa trazer o pessoal pra cá, né? Possa não deixar o pessoal desassistido, né? E assim foi. O pessoal veio pra Extreme. Eu lembro que foi, realmente, já tínhamos lá, né, o BR, RF1 Brasil, tinha a Virtual Racers, tinha a R-Factor Brasil Team. Eu acho que chegou até a Tech por um momento, mas logo em seguida acabou. E aí teve NASCAR Total, teve a Triwide, teve uma galera. Chegou a ter umas 13 ligas ao mesmo tempo. Mas veio bastante gente. Cara, você tinha a Fenavo. De quantas transmissões você fez? Eu não cheguei a contar, mas eu cheguei, assim, facilmente passar de 1000. Você tem ideia, cara, que nós dois aqui juntos, nós escrevemos um capítulo... São os Pelés da vida. Não, nós escrevemos capítulos importantíssimos da história do automobilismo virtual. Porque, sem modéstia nenhuma, nós somos os mais longevos. E eu te falei isso quando você disse que ia se aposentar, e eu ficava muito triste porque você é contemporâneo meu. A gente começou junto. E a gente camelou junto, a gente batalhou junto, nós passamos perrengues que eram da época do automobilismo virtual, que hoje em dia já tá um pouco mais fácil, e a gente passou ali algumas coisas, e quando você falou que ia parar, passou um filme na minha cabeça, que eu falei, caramba, ele vai completar 10 anos, eu também vou completar 10 anos, você não vai completar, mas a gente, que tem muitos que passaram, o próprio Mali, por exemplo, ele começou, ficou um tempo parado, voltou, ficou um tempo parado, voltou. Tem donos de liga, o Rodrigo Wizard, Rafael San, que também estão em transmissões há mais tempo que a gente, mas não são narradores, são donos de liga e que também fazem esporadicamente, às vezes não fazem, às vezes fazem. Nós não, nós estamos desde 2012 ininterruptamente fazendo. Então, claro, deve ter milhares de corridas virtuais que já rolaram, mas, uma boa parcela disso, várias vitórias, vários títulos, várias estreias de pilotos passaram pela nossa voz. Foram várias. Se alguém me dissesse que eu ia fazer mais de 1000, assim, eu não ia acreditar nunca, né? A gente tinha ali uma média de 120 a 150 corridas por ano. Então, realmente, passou muita gente. Tem gente que às vezes aparece, assim, para falar comigo, que eu fico, né, tentando visitar o arquivo, falar quem é ele, de onde que ele tô tentando me lembrar. Às vezes a gente acaba falando com alguém como se fosse a primeira vez, sendo que às vezes a pessoa você conheceu em 2014. Sabe com quem aconteceu isso? Quando eu fui pra Tarumã 2 semanas atrás? Rick Esteves. Olha aí. Chegou, tava lá na cabine, ele meteu a mão no meu ombro. E aí, Vicente? Eu olhei assim pra trás. Aí ele não tá me reconhecendo, né? Eu falei, cara... Não, ele, aí começa aquela coisa, eu falei, cara, desculpe. Não, eu que te ajudei com o seu primeiro pódio lá em 2012 de Indy e tal. Eu falei, Rick, beleza e tal. Aí que eu me liguei. Mas é muita gente que passa pela nossa voz. Assim, que são os estágios, né? Você vai conhecendo primeiro todo mundo, você vai se fazendo conhecido pra todo mundo. Aí, de repente, quando muito, você tem a oportunidade de conhecer alguém pessoalmente. Né? Pra mim é um pouco mais complicado, porque eu moro no Rio e aqui não é um circuito do automobilismo, né? Mas já aconteceu de eu conhecer gente que não era daqui, que veio ao Rio e aí, né, tive oportunidade, mas é bem isso, é bem louco, assim, você saber, quando você vai revisitar toda a história, você fala assim, cara, é muita gente, muita coisa aconteceu, narrei vitória de muita gente, às vezes... já aconteceu de
narração minha ser colocada num casamento, sabe? Então, mesmo? já aconteceu de fazer vídeo de casamento e ter uma narração minha, que foi, se não me engano, o Alisson Zanoni. Ele fez lá um vídeo do casamento dele e aí tinha lá a narração minha legal. dele vencendo a corrida. Já teve também, você vê como é que o pessoal leva isso pro coração, assim, né? Traz essa importância para outros meios. Eu já fiz transmissão sabendo que ela estava sendo exibida na BGS. Então, é bem legal, assim, você vê que realmente o pessoal tem essa estima, né? Coloca a gente, né, como em momentos importantes da vida, sabe? Claro. Poxa, minha primeira vitória, ou sei lá, eu tava doente e aí aquilo ali me ajudou, foi bom ver as suas transmissões, suas narrações, amigos que foram feitos, sabe? Eu já vi também pedido de casamento, também em transmissão, é muita coisa, sabe? É bacana. Pilotos que já morreram. Pilotos que já se foram, né? Pilotos que um dia começaram assistindo as transmissões e de repente viraram estrelas, campeões das suas equipes, das ligas, né? Então tudo muito do nada, sabe? Então é sempre mostrando assim, olha, a gente tá aqui para ajudar, a gente quer que você seja parte disso, né? E uma coisa também que foi muito interessante nessa história toda, é que lá atrás a gente tinha que ter... Isso foi um briefing, assim, icônico pra mim, né? O próprio Rogério falou, procura não fazer gracinha na transmissão, porque o pessoal não leva a sério, assim, as esposas, as namoradas, as mães, a família não leva a sério. Então a gente tem que mostrar que isso aqui é sério, é um hobby, mas é sério, né? Então, não deixar de ter a parte lúdica, mas você procurar inserir aquelas pessoas que não conhecem, que têm preconceito, que não são familiares aquilo ali, e trazer pra perto. Não, mas antigamente era assim mesmo, eu vou falar por mim. Quando eu comecei lá na FMBC, tinha, cara, uma cartilha de transmissão, foi muito importante. Acho que eu até cheguei a compartilhar contigo isso na época. Uma cartilha de transmissão da FMBC. E foi de suma importância pra mim. Mas tinha muito isso de não fazer brincadeira, ser uma coisa séria, porque tinha um estigma. Porque, já é uma brincadeira. O automobilismo virtual já é um hobby, já é uma brincadeira. Então a gente não pode brincar para as pessoas poderem levar a sério. Felizmente, com o tempo, isso foi mudando. Agora a gente já consegue fazer transmissões mais soltas, porque as pessoas já entendem o que é o automobilismo virtual. Mas no começo, para a gente conseguir, de certa forma, se impor, vamos assim dizer, tinha essa coisa de não pode brincar, não pode fazer piada, tem que fazer uma transmissão padrão Fórmula 1 na Globo. Era isso. Tudo dentro de um limite poético, limite lúdico, não pode extrapolar. É bem isso mesmo. Eu achei que foi uma ideia, um conceito bem inteligente, exatamente para... tanto que quando eu comentava com a família, com os amigos que não eram próximos disso, falavam, mas isso aí, o que é? Assim, se eu dar dinheiro, o que é? Achavam que era tudo zoeira. Eu falei, não, é só um hobby remunerado. Mas aí deu dinheiro? Depende do ponto de vista, né? Deu pra comprar algumas coisinhas, deu pra fazer umas viagens aí, fazer umas graças. Mas, assim, claro, né? Ajudou muito em muitos momentos. Aí a gente não vai nunca negar. Claro. Sabe? Mas eu acho que, como eu disse, a satisfação, né, de todo o trabalho, das pessoas que passaram, as pessoas que ainda ficam naquela, mandando WhatsApp, volta, não sei o que, você não tem que ir, porque agora que eu tô voltando, você não tem que sair e tal. Mas é aquilo, né? Às vezes as pessoas veem aquele período ali de um dia ou a cada 2 semanas, né? Claro. Não lembra que são 9, quase 10 anos nessa... E pior, daquelas que acham que a gente só narrou a corrida dela, né, cara? Você lembra daquela corrida que foi a minha primeira, eu ganhei, bicho, desculpe. Pra você é marcante, pra mim é mais um dia de trabalho. Às vezes, por acaso, você lembra, mas a maior parte das vezes não, é mais um dia de trabalho. Assim, a gente lembra de situações muito polêmicas, ou situações muito incomuns,
situações emocionantes ou muito tristes. Claro, isso fica, né? E claro, as pessoas que a gente tem convívio constante. Sim. Mas, assim, no geral, aquela terceira etapa da quarta temporada de não sei que ano, aí realmente, sabe, eu falo assim, peço perdão, mas se você tiver o arquivo aí, eu posso tentar lembrar, assistir pra lembrar de como foi, mas realmente é muita história pra se lembrar. Às vezes a gente pesca alguma coisa, mas no geral é bem difícil. Mas é bacana saber que às vezes a pessoa tem essa memória afetiva, tem essa boa lembrança, né? E, assim, quando você se pergunta, será que eu fiz uma coisa que valeu a pena? Assim, olha, por mais que eu possa ficar dizendo, martelando na cabeça de que, não valeu, mas pra muita gente valeu, pra muita gente foi a cura de uma doença, foi uma cura de uma depressão, foi a cura de um vício, foi a transição de um tempo difícil. Espera, entendeu? Não valeu a pena? Não tô dizendo que não valeu. Só digo assim, se um dia você pensar assim, será que valeu? Você começa a falar assim, poxa, mas olha quanta coisa a gente conquistou, né? Não é que só na questão financeira, mas a questão do quão bem você faz as pessoas. Se você for ver, não só pra gente, mas pros pilotos em si, principalmente pra quem rodou muito pelas ligas. Passou por um estudo antropológico, porque você conheceu o Brasil, você conheceu o mundo através disso, né? Você aprendeu outras formas de pensar, você conheceu as novas culturas. As novas culturas, as dificuldades, as demandas daquele lugar onde aquela pessoa mora, lugares que você nem sabia que existia, claro. Que ficam logo ali, né, pertinho, mas é um outro universo, é realmente sair da bolha, assim como eu fiz na adolescência, quando eu encontrei pessoas que eram totalmente diferentes do que eu estava acostumado no meu dia a dia. Aqui foi igual. Eu sempre... isso mudou também a minha forma, às vezes, de pensar, de falar. Até o sotaque mudou um pouco. Porque carioca vira exceção na minha vida. Porque você só vai interagindo com pessoas de São Paulo, Curitiba, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul, Maranhão, sabe? Peru, Espanha, Portugal. Então, assim, você vai mudando a sua cabeça também com a idade, né? Com a experiência em si, mas ainda assim é um quebra-cabeça cultural muito, muito bacana. E então isso fica. Você aprende, você puxa de si, você exige de si mesmo, você se cobra disciplina, comprometimento, tanto que você vê, né? Uma das poucas coisas que não se cresceu no AV foi narrador. Que é uma disciplina assim, monastérica. Você tem que ter ali, naquele dia, naquele horário, é tudo cronometrado. A parte boa é que você não trabalha com pós-produção, né? Você fez ali e acabou. Exatamente. Vamos pra próxima, né? Mas, ainda assim, você tem que ter falar disso, fazer um parênteses sobre isso, porque na nossa época tinha bastante gente. Acho que pelo Oba-Oba, por ser aquele outro momento do automobilismo virtual, tinha muita gente, tinha muito narrador. Aí você achava narrador aqui, narrador acolá. Era um número maior, vamos assim dizer, de pessoas que faziam narração. E com o tempo, isso foi sendo meio que uma seleção natural e foi diminuindo. Foram diminuindo. Tanto que eu disse, eu, Ulisses, o Mali, Rodrigo Isa, talvez na FMBC, Rafael Sank no IRB, são os únicos ainda que permanecem. Então, você tem que abdicar de coisas, você tá toda noite ali dedicado, você não pode sair com um amigo, enfim, são várias coisas, realmente. E tem muitos que vêm, que eu já percebi, que eles vêm para fazer as transmissões achando que é um dinheiro fácil. Então vêm, são os aventureiros. Vêm, acham que é um dinheiro fácil e vai embora, vê que não é bem assim, que tem ali uma certa dificuldade e essa disciplina que o Ulisses bem falou, e por isso acabam deixando de lado. Mas até quero aproveitar... Sim. Diga. Não, porque assim, o pessoal pensa que é um dinheiro fácil. Primeiro que não é muito e não é fácil. Né? Ele é um valor modesto, mas
que também é bem... Você se diverte, você curte, você aprende, você ensina, você transmite emoção, né? Já que transmitir mais do que uma corrida, mas Você exercita a mente, você exercita a questão da dicção, a questão da timidez, que você tá o tempo todo falando ali, você precisa pensar rapidamente, não pode o gaguejar. improviso. Você tem a sua licença poética, assim, ó, errei aqui, posso voltar, Claro. tudo bem. Mas você tem ali também a sua proteção, porque invariavelmente você tem a questão de que o pessoal não vai entrar no embate com você porque fica naquele receio de que não vai ser mostrado, não vai ser falado, não vai ser lembrado, né? Então você tá, de certa forma, blindado. É claro que, às vezes, alguém quebra isso, e você também quebra essa quarta parede, e não é ruim fazer isso de vez em quando. Mas você tem a sua liberdade, você tem a sua proteção, mas não é uma coisa que você conquista muito fácil. Você não vai fazer a segunda transmissão e sair falando o que você quer, que você não vai ter vida longa aqui, não. E aproveitando que a gente já tá chegando ao final do nosso papo, fazer algumas perguntas, assim, mais rápidas. Pergunte. Marília Gabriela. Tá? Não é um bate-bola, não é um bate-bola jogo rápido. Um bate-roda. Um bate-bola jogo rápido. Não é um bate-bola jogo rápido. Mas, nesses 10 anos, vamos arredondar, 10 anos, qual foi a melhor transmissão que você já fez? Ou melhor campeonato? Teve algum momento que você falou assim, pô, essa foi... Melhor transmissão? Cara, melhor transmissão é difícil, hein? Ou um campeonato, alguma coisa assim? Tem transmissões especiais, né? Tem transmissões de... A minha primeira corrida de endurance, acho que às 6 horas de São Paulo, que a gente fez. Na rua às 6? Não, eu cheguei a transmitir às 6, né? A gente ficou, você deve lembrar, foi em dezembro de 2012, você participou, foi na Refacto Brasil, foi, eu acho que o último evento da Refacto Brasil. Toda essa época eu tava trabalhando, gente, sem receber nada. Exploração infantil. Exatamente, era Coreia do Norte o negócio aqui, rapaz. Mas foi uma transmissão especial, assim, pela duração em si. Eu lembro que eu tive o melhor sono da minha vida depois daquilo, que eu dormi, que foi uma beleza, eu tava cansado que só. Teve, acho que a minha primeira transmissão com um grid do pessoal da Stock, né, o grid de pilotos reais, né. Conheci Vitor Gens, Felipe Lapena, o Barrichello, entre outros, né, na GTR Brasil, que não era eu que fazia. Foi uma eventualidade, o Mali não pôde, eu entrei no lugar, foi realmente uma corrida que me deixou bem, foi uma carga emocional muito grande, assim, muito, muito bacana. Campeonato, aí eu já vou ficar devendo, porque é uma história longa, de vários atos, né? Às vezes poderia ser um campeonato, eu falei de uma corrida, poderia ser um campeonato que te marcou, mas você já falou uma corrida. E qual foi o melhor momento que você teve no automobilismo virtual? Melhor momento? Cara, acho que o melhor momento foi, acho que o começo, né? Assim... assim, primeiro ano, assim, vamos botar aí até o final de 2013, eu acho que era uma demanda muito grande, o pessoal estava conhecendo e existia até uma disputa para ver quem conseguia, né, conseguir o espaço de Ulisses Oliveira para fazer transmissão, que realmente era disputado a tapa. Embora tivessem outros narradores que poderiam fazer, mas eu vi que o pessoal estava realmente dando bastante valor ao meu trabalho, né, ao trabalho do canal, enfim, da Extreme também, que estava ali no seu primeiro ano e tudo mais. Acho que, assim, vamos botar em fases. Eu acho que, assim, até 2015 também... que a gente também teve... Daqui a pouco você tá falando 2015, 2017, 2020... Não, porque eu vou botar assim, fase, né? Tudo foi bom. 2012, 2013 principalmente, porque eu tava... Debutando ainda. Porque tudo era muito novo, tava, né? Tudo aprendendo muito, tava dentro de um escopo que eu gostava muito, que era monoposto, e era o que mais tinha na época do que eu fazia.
Então foi bem legal e poder fazer transmissão da liga onde eu comecei, né? Foi a Brazuca. Assim, vamos fazer isso aqui se tornar cada vez mais conhecido e trazer mais gente, ser legal, sabe? De uma pessoa que apareceu do nada e de repente estava ali no comando, basicamente, na vitrine da liga, da liga, sabe? E qual foi o pior momento desse tempo? Pior momento? E acho que não pelas transmissões em si, mas pela época, pela quantidade de coisas, né? Que foi, acho que 2018. 2019? Não, 2018, principalmente. 2018, porque apesar de assim, ter um ganho maior, né? Era uma carga de trabalho muito grande, uma carga administrativa, porque quem não assistiu, não acompanhou, quem sempre tomou conta do canal foi o Mali, e o Mali precisou se ausentar e eu tive que tomar conta do canal. Não, mas espera aí, a gente tem que ser honesto. Não é que ele teve que se ausentar. Do dia pra noite ele sumiu. Do dia pra noite, do dia pra noite. Em dias de começar alguns campeonatos. Isso. Então, a gente teve que fazer tudo do zero, do dia pra noite. Era como se fosse... Eu até já brinquei isso outras vezes. É como se eu estivesse fazendo um trabalho de final de semestre que eu deixei pra véspera, né? Você tem que montar a estrutura do canal toda de novo. Tá fazendo um TCC em uma semana. Pra fazer do zero. E foi justamente uma época onde eu estava fazendo meu TCC, estava em último ano de faculdade, muito cansativo, né? Eu já tinha vindo de um semestre anterior, 2017-2, bem cansativo, e não tive tempo assim de falar, não, porque já havia uma pedreira ali em 2018, de repente, sem o Mali, que automatizava muito as coisas, quer dizer, automatizava dentro do jeito dele, mas... e aí a gente teve que correr. O bom é que a gente tinha muita gente ali disposta a fazer a coisa acontecer, então não foi sozinho. Você estava junto, teve o Caio, teve o Felipe, teve o Antonello, né? Todo mundo ali reconstruindo aquela casa. E foi assim, não digo que foi uma pior época pro AV, mas foi uma época complicada para mim pelo cansaço em si. De ter que lidar com muitas variáveis numa época onde eu tinha, além da faculdade, tinha estágio, tinha o canal, tinha TCC para fazer. Quem já fez TCC sabe o inferno que é. E então, assim, não terminei 2018 como gostaria e assim, foi cansativo, mas foi um alívio chegar no final e falar, com-seguimos, terminamos, fizemos 2018, saímos vivos, né? Mortos, porém com saúde, né? Morreu, mas passa bem. E nesse momento, você tinha até falado que em 2013 você era requisitado, o pessoal queria você, pedia pelo Ulisses. Em algum momento nesse período você pensou em trilhar caminho solo? Voltar a ser um artista solo? Não. Por quê? Não pensei porque não tinha motivo para isso, né? A gente, assim, outro dia eu tava até conversando com o Mali sobre isso, né? Ele falou, se você for olhar toda a história da Extreme, agora X-Play, né? No final sempre terminava nós dois, né? Começou com ele, eu e Fernando, saiu o Fernando. Aí entrou o Diego, aí saiu o Diego. Aí entrou você, aí saiu você. Aí ficamos eu e ele narrando, né? Tudo bem, nessa galera toda. Passou o Granado, passou o Emerson, passou... você já comentou, entre outros tantos, mas narrando, como... assim, segurando o rojão, assim, do canal, o pilar do canal principal, sempre acabou sendo eu e ele. Mas você, digo eu até. Durante um período, mas, assim, desde o começo, eu só não vou dizer 2012 porque eu não tava, mas acho que 3 de janeiro de 2013 até agora, sempre foi assim, eu e ele, e sempre ficando nós dois. Depois um período eu sozinho e com, assim, mais com você, com o Emerson, enfim, mas a gente sempre teve algum período junto e essa provavelmente vai ser a primeira vez onde ele está sozinho, né? Então, isso passou muito pela cabeça, mas a gente sempre teve um entrosamento muito bom, a gente sempre foi muito papo reto,
não era uma relação de hierarquia, era uma relação de função. Ele não mandava, né? Mas eu sabia quando ele queria que as coisas fossem desse jeito e ele entendia quando eu queria que fosse do meu. Então sempre funcionou muito bem. Mesmo, assim, às vezes eles tendo o jeito mais centralizador dele, de querer fazer, né? Tomar para si a responsabilidade das coisas. Falar, o canal é meu, então o ônus também tem que ser. Embora muitas vezes não precisasse. Mas a gente sempre teve uma relação muito, muito próxima, né? De amizade, de comprometimento. Ele sempre sabia que podia contar comigo, eu podia contar com ele. E a coisa sempre funcionou. Então nunca passou pela minha cabeça, embora muita gente tivesse pensado, assim, tivesse dado essa ideia, mas se você for sozinho, você vai fazer do seu jeito, você vai ganhar mais, vai ter mais. Não, assim, não me afeta o jeito que está sendo feito. Eu ajudei a construir para ser desse jeito. Então, assim, não é um projeto só de uma pessoa, né? Muitas coisas que foram implementadas ali foram também ideias minhas. Então não é uma coisa, eu não tinha essa vaidade, sabe? Entendi. Tanto que eu sempre falei, eu não sou o narrador, eu estou o narrador, então... Então, minha outra pergunta ia ser justamente sobre isso. Porque você fez faculdade, eu sei, não vou falar qual faculdade você fez. Fez a faculdade de publicidade. Não tem Sim. muito a ver com a área da comunicação. A comunicação Sim. é algo que você queria seguir na sua vida ou não? Tipo, eu quero ser narrador, eu quero ser jornalista, coisa do tipo ou não? Não, na verdade, a publicidade é um dos braços da comunicação, né? Você tem publicidade, jornalismo, marketing, relações públicas, né? E cinema, né? São ali os dedos dessa mão chamada comunicação, né? Mas foi uma coisa que também surgiu por acaso nesse meio tempo do canal, enquanto eu estava no canal, mas não que eu imaginasse que eu seria, né, um profissional da comunicação, que eu queria ser narrador. Eu me lembro, tenho lembranças da infância, sim, de brincar em casa sozinho, assim, como se estivesse numa rádio. Já me lembro muito bem disso. Eu era muito daquele que, como eu era mais novo, né, meu irmão já tinha as coisas dele, eu, 3 anos mais novo, já brincava sozinho, eu brincava com rádio. Eu fingia que estava numa rádio, eu via muito rádio. Acho que o primeiro presente mais caro, né, que eu pedi, né, para minha família foi um rádio. Então era uma coisa que era muito, muito própria, assim, muito próxima da minha vida. Então foi meio que um ensaio. De repente, quando eu me dei conta, eu estava fazendo isso. Mas ser um profissional formado da comunicação foi meio que por acaso, mas era talvez falei, olha, vai por esse caminho aí que é jogo, sabe? Então, tanto quando eu cheguei e sentei ali, eu falei, bom, tô muito à vontade, entendeu? Mais à vontade do que eu estaria fazendo direito, fazendo letras, enfim, entendeu? Se fosse jornalismo, eu também ficaria super à vontade, como ainda quero fazer. Então, assim, parece que tudo sendo trilhado para que eu seguisse essa área mesmo. Mas é uma coisa que você tinha o objetivo de você trabalhar com isso saindo do virtual? Tinha ou ainda tem? De trabalhar com automobilismo ou trabalhar com a publicidade? Ambos. Não, seja com locução ou seja com automobilismo. Outro dia um amigo meu, que não é do AV, perguntou isso. Se assim, você quer seguir essa área de narração? Falei, não queria. Não é meu sonho. Eu gostaria, se pudesse, lógico, trabalhar dentro do automobilismo. Se eu pudesse trabalhar na parte de marketing ou na parte de comunicação em geral de uma categoria, enfim, né? Tô envolvido com o automobilismo de alguma forma, seria maravilhoso, sabe? Eu tava em casa, sabe? Mas por estar no Rio, isso dificulta um pouco. Pode ser que agora, talvez alguma coisa mude, mas não foi não é um pensamento. Mas gostaria, sim, de seguir na área de comunicação. Quero ver se em breve aí a gente expande esses horizontes aí para
para quem sabe daqui em diante trabalhar, ou quem sabe até mesmo com rádio, né? Não trabalhando como locução, não com microfone, mas num ambiente de comunicação. E você tá num reduto, né, de rádios. Rio de Aqui, Janeiro é talvez o lugar mais forte do Brasil ainda hoje em termos de rádio. e ainda tem muitos nomes fortes aqui, muitas rádios fortes. Apesar da rádio não ser o meio mais utilizado, mas ela, dentro das convergências de mídia, ela foi a que se deu melhor. Ela conseguiu entrar na internet muito melhor do que a mídia impressa, sabe? Do que a TV, sabe? Então ela conseguiu o seu lugar muito mais cedo. Então também seria uma ideia interessante trabalhar numa produção, uma produção de rádio, ou quem sabe talvez uma produção de TV, não sei, uma produção independente, mas que fosse alguma coisa dentro da área de comunicação, ou uma agência de publicidade, entendeu? Mas queria estar nesse meio, é aí onde eu me sinto à vontade de estar, de trabalhar, de levar a vida, sabe? Alguma frustração nesse período? Não. Eu acho que para quem não imaginava fazer o que eu fiz, eu nunca tive a vaidade de, eu queria fazer a transmissão de uma corrida real. Não, eu acho que no máximo que eu queria, eu consegui, que foi estar num autódromo, conhecer Interlagos. Acho que eu perdi essa gana. Eu queria ver uma corrida de Fórmula 1. Não, acho que na verdade meu negócio era mais com Interlagos. Quando eu cheguei em Interlagos, eu vi, ok, cheguei aqui, sabe? Estamos realizados. E eu falei, ok, o celular apitou aqui. Não tem oi não. Mas... essas tecnologias modernas. Pois é. Aí, então quando eu cheguei lá, eu falei assim, bom, olha o que eu consegui, né? Dentro desse trabalho, foi muito bacana, mas não tem essa vaidade não, sabe? Conheci muita gente, eu conheci os pilotos, achei muito legal, consegui fazer, eu acho que você já deve ter feito também, o caminho contrário, né? Virar o espelho, né? Falei assim, olha, eu já narrei muita corrida sua, sabe? E você deixar de ser o fã pra ser aquele cara que você, pô, você é o fulano, não sei que legal, não sei o que, vindo de um piloto, já aconteceu isso. Então, você virar assim a mesa desse jeito, eu acho que, assim, bom, tô fazendo um trabalho legal, tá sendo valorizado, mas a vaidade em si de querer fazer uma narração ou não ter feito alguma liga ou algum campeonato, não. Acho que eu consegui fazer o caminho aí, o caminho da boa esperança bem feito, assim. Entendeu? E, pra fechar, obviamente, né, o porquê que depois de 9 anos e 7 meses, um caminho frutífero, tinha ali o seu espaço, conquistou o seu mercado, tinha o seu filão, tava tirando uns caraminguás, por que parar? A pergunta que não quer calar. Parou por quê? Porque parou, né? É porque, na verdade... Encheu o saco? Mais ou menos, é aquela questão, né? Acho que pra tudo que a gente faz, a gente também precisa de férias. Tanto que eu sempre digo, né? É um até logo, pode ser um adeus, mas não é um adeus assim. Eu não tô virando as costas e desaparecendo. Nunca mais quero saber disso. Não, assim, simplesmente pelo fato de que eu já fiquei muito tempo da minha vida dedicado somente ao trabalho, estudo e os dois, e eu não tive tempo pra mim. Vi muita coisa acontecer, assim, e eu não estar presente. Como você falou, a gente abre mão de muita coisa em prol dessa responsabilidade. Eu acho que também o nome da gente também se faz por isso, desse comprometimento. Mas, assim, né, existem outras coisas, né? Eu trabalho o dia inteiro e você ainda ter que trabalho aqui, sentado nessa cadeira o dia inteiro. Então, você ainda tem que se comprometer a ficar mais 2, 3 horas aqui à noite. Então, você tem pouco tempo interagindo. Isso vai afetando sua saúde física, saúde mental, a pandemia também. Você não tem tempo para sair com um amigo, não tem tempo para curtir a esposa, para curtir uma namorada, caso você tenha.
Pois é, sabe, para quem me acompanha, assim, mais de perto, né, até sabe, eu até mês passado, a minha sobrinha faleceu e eu não tive nem condições de vê-la crescer, sabe. Então, claro que isso também se deve muito a desleixo meu, né, a gente sempre pode aproveitar um tempo ou outro para isso, mas eu fiquei tão imbuído nessa questão de trabalho, de estudo, né, de se dedicar somente ou ter condições ou ter, conhecimento e fui esquecendo da vida, né. Então, assim, é a hora de equilibrar isso e também descansar, né. A gente tem ali as pausas de fim de ano que são naturais, mas tem Péssimas, outras. mas necessárias, É, né, porque a gente fica sem receber, né, nós que somos não tem autônomos, tem sofremos décimo quando tem terceiro, férias. Pois é. Mas eu vou parar, porque assim, durante todos esses anos, acho que desde 2012 eu nunca estive não fazendo alguma coisa. Então, ou eu estava trabalhando, ou eu estava trabalhando aí no canal, ou eu estava no canal, no trabalho e na faculdade. Então, não tive um tempo de folga. Claro, Eu vou continuar não tendo, eu vou continuar trabalhando, mas eu vou ter as noites livres, os fins de entendi. semana É, livres que é para uma poder. outra pegada daí, né, você vai ter É. uma E aí poder a cultivo, partir poder e aproveitar. aí isso. Aí a partir lá de fevereiro, março, sentar e falar assim: "Não, vou fazer aqui o curso que eu quero fazer", sabe, vou me programar às vezes para sair daqui numa sexta-noite e viajar para voltar no domingo, Aham. sabe. Vou fazer alguma outra coisa em prol da minha saúde também, né, da vida com a família, com a esposa, né, e, estar mais próximo de outras pessoas, conhecer outras coisas também, me aperfeiçoar também em outros caminhos. Queria fazer já uma pós-graduação na área de jornalismo. A pandemia inviabilizou um pouco isso, porque se eu já não estava muito interessado em ficar aqui para transmitir, ficar sentado num ambiente online de uma aula, para mim não ia É, dar muito certo. Então, eu você sofre quero do mesmo gosto mal do que eu, né, trabalha em casa, ainda vai é. estudar em casa? Não dá, né. É. Então, assim, isso funciona durante alguns meses. Depois a vida vai te cobrando outras Claro. coisas, sabe? Aí você, pô, olha, eu preciso sair daqui, eu preciso sair rapidamente, eu tenho que estar de volta no horário porque tem transmissão e, Sim, sabe, uma hora você vai acabar não fazendo alguma coisa direito. é. Então, é uma decisão que teve que ser pesada e pensada, conversada. Lógico que eu não fiz isso sem uma longa conversa em casa, uma conversa no trabalho, para ter o mínimo de prejuízo possível, Claro. né, Mas e convidado está replanejar. pra Ah, comentar na Eleven TV, narrar na opa, Eleven TV. Não deu certo agradeço. esse ano, era pra gente ter feito É, Ulisses na Eleven TV, acabou que não deu certo por incompatibilidade de datas, mas tinha convidado ele a pelo menos comentar uma corrida lá na Eleven TV. E é, ma e diga. não, é isso, então, assim, buscar também manter as portas abertas, né, como eu percebi pela reação de todo mundo que estão abertas. Eu não tiro essa possibilidade, às vezes fazer um comentário ou outro, né, tá tudo aqui preparado ainda, mas estar à disposição num caso de necessidade Sim, extrema, né, esporadicamente. matar a saudade pessoal, às vezes fazer aquela resenha, né, às Sim, vezes é muita gente que a gente conheceu pra gente simplesmente, puf, né, deixar todo desaparecer. mundo não, acho que, eu não ia querer que fizesse isso comigo e então lógico que eu não vou fazer, entendeu. Mas das Então, corridas, vamos dar uma parada. eu ia fazer a última pergunta, mas aí só é pra ser breve. Sim, sim. O automobilismo virtual, qual o melhor? O de antigamente ou o de hoje? A de antigamente. Antigamente. Eu acho que o pessoal era mais, assim, mais romântico, assim, mais empolgado. Eu acho que hoje, por conta do acesso facilitado a tanta coisa, a tantas opções, não só, também redes sociais, né? Hoje em dia tá todo mundo muito, muito conectado, né? Então tudo fica muito pueril. O pessoal, às vezes não tem tanto comprometimento quanto a gente gostaria que tivesse. É uma tristeza para as ligas também, ver grids menores do que a gente tinha antigamente.
Praticamente não ter grid de monoposto. Com certeza. Embora a gente saiba que, às vezes, quantas corridas a gente já fez que tinham 8, 10 carros no grid foram excepcionais, né? Mas não é isso, né, que a gente quer ver, sabe? Claro. Eu não quero me esgoelar por 10, eu quero me esgoelar por 20, 25, sabe? Eu acho que é bacana isso, sabe? O que toda liga quer, o que todo piloto, na verdade, quer é ver grid cheio. Então eu acho que isso também é um recado, né, pra quem tá chegando, ser comprometido, sabe? O pessoal faz um trabalho bacana, com pouco, né? O pessoal faz milagre com É pouco. verdade. Então isso também tem que ser valorizado. Aquilo ali tem um custo, não é à toa. Sim. Então eu acho que isso é uma coisa que Não realmente... estamos ricos. Não estamos, infelizmente não estamos. Mas deu pra se realizar em algumas coisas, né? Não deu pra comprar uma casa também, não, mas deu pra salvar a vida muitas vezes. E isso a gente, claro, deve muito ao pessoal, às ligas, aos pilotos, né? A todo o comprometimento também, a cumplicidade que o pessoal teve com a gente, de deixar que a gente continuasse aqui esse tempo todo. A gente não teria essa estrada se não fosse com a aprovação de todo mundo. Os likes, né? Os likes são os melhores termômetros, né? Não é bug do YouTube, né? É a aprovação, é o quão bom foi aquele trabalho. Por isso que é importante você deixar o seu like na entrevista. Você que tá aí acompanhando, vai curtindo, tá acompanhando com a gente no YouTube, tem que curtir. Quem tiver no Spotify, procura lá no YouTube da Eleven TV pra deixar o like. Pois é. Então, a gente ia agradecer a todo mundo por essa estrada, né? Faltou alguma pergunta que você gostaria de ter respondido? Faltou alguma pergunta? Acho que não. Talvez, acho que quando desligar a gente lembra, né? Mas... Algum assunto que você gostaria de ter comentado? Não. Eu acho que a gente conseguiu fechar bem essa corrente. Deu pra resumir a história aí em 20 linhas, né? Bem de 9 anos. Você não resume 9 anos em 1h30, né? Então foi bem bacana, assim. Dá pra ficar mais aqui ainda, né? Vai virar... Vamos ter que fazer cortes. Cortes do Stop and Go. Mas aproveitar, então, aqui o ensejo, né? Já que hoje o espaço é meu, né? O espaço que sempre... hoje o espaço é meu. Agradecer, né, a todo mundo aí que esteve com a gente nessa estrada aí hoje, 29 de dezembro. Olha só, rapaz. A patroa daqui a pouco vai temperar o pernil aqui pra fechar o ano, né? Olha só. E agradecer aí a todo mundo pela paciência, né, com a gente aí todos esses anos, pelo carinho, pela compreensão, porque a gente, né, você sabe bem disso, né? A gente não tá bem todo dia. A gente passa, né, por situações que vão minando nosso mental, mas é bom saber que o pessoal tá sempre ali incentivando, gostando do trabalho, entendendo, né? Todo mundo que fez tudo isso acontecer, você, Caio, Felipe, Mali, Emerson, Felipe, o Fernando, entre outros, o Diego também, o Diego Pérez, todo mundo aí, o Werner, que também me ajudou muito, a Vanessa, que aguentou todos esses anos aqui, a gritaria, né, 10, 11 horas da noite, os vizinhos aqui que devem ter se assustado, falaram, o que esse cara faz? Sabe? Tá gritando esse horário. Mas eu acho que se não fosse por todo mundo, né, as coisas funcionarem certo, na hora certa, no tom certo, não teriam acontecido. E torcer, né, que outros venham, outros Ulisses, outros Vicentes venham e consigam escrever uma nova história, porque estamos sempre precisando de tanto piloto quanto narrador. Eu acho que não tem... O céu é o limite e a gente quer que esse AV seja cada vez mais conhecido. Não vamos deixar isso morrer, né, de inanição, né? A gente lutou muito para construir. É claro que nunca vai ser, né? Nunca vai estar onde a gente gostaria que estivesse, mas eu acho que eu parando agora, você, um dia, Mali, entre outros, vamos falar assim, fiz a minha parte, estou satisfeito
e que outro vem aí pra assentar essa estrada, continuar assentando essa estrada. Eu já tinha ficado emocionado com medo da entrevista. Primeira vez que eu fico emocionado em Stop and Go. Olha aí. Com lágrimas. A lágrima, não, um suor másculo. Aquela lágrima furtiva, porque, cara, a nossa história tá junta, tá próxima, você sabe muito bem disso. Agora começa aquela rasgação de seda, porque eu sou grato a você. Você me ensinou muita coisa, me fez aprender muitas coisas, me deu conselhos, dicas. E eu sinto muito a sua parada. Eu entendo as suas razões, seus motivos são legítimos, mas sinto muito a sua parada. E enquanto você falava, me fez lembrar, talvez na última Copa do Mundo na última Copa do Mundo feminina, que a Marta falou, né? Não vai ter Marta e Formiga pra sempre. Não vai ter Rodrigo Vicente nem Ulisses Oliveira pra sempre. E é uma pena que não tem essa renovação e a galera que chega sejam aventureiros. Eu acho que se tem alguém interessado, né, alguém que vá ouvir ou ver isso aqui, possa, assim, pô, por que não, né? A gente começou do nada, a gente não sabia como fazer. Quem nasce grande é filho de elefante. Isso aí. A gente não sabia como fazer, eu acho que é interessante entender que apertar botão todo mundo faz. Né? Eu dizia muito isso para os meus professores até que me perguntavam sobre isso, né? Como era fazer, porque já existia live de game, muita gente já estava fazendo, já estava popularizando em 2015, 2016, mas essa dinâmica, né, de você estar sempre para cima, sempre tentando tirar a leite de pedra, às vezes, de uma corrida que não está acontecendo nada, claro. Isso é uma coisa que não é todo mundo que faz. Gameplay, sabe? Você interage pouco. Aqui a gente tá interagindo sempre. A gente tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre tendo o senso de observação sempre fino. E então, assim, eu acho que se tem alguém que tá interessado em fazer, tá interessado em começar, não sabe como, não se acha seguro, não se acha capaz, aproveita agora. Enquanto ainda tem gente que tá querendo... tem gente aqui e tem gente querendo ensinar que ninguém vai sair perdendo. Eu acho que não é pra fazer igual a mim, não é pra fazer igual a você. É você tentar fazer uma colagem, talvez, em cima disso tudo, pra ir seguir o seu estilo. Foi assim que eu fiz, foi assim que você fez. A gente botou o ovo em pé. Sim, mas alguém teve que botar aquele ovo, né? Então... É um ofício que vai sendo passado de geração em geração. Então, o Rogério passou para você, passou de certa forma para mim, assim como o Rodrigo Isa passou para mim, você passou para alguém, eu já passei para alguém. Então, é uma coisa que vai sendo passado de mão em mão, conhecimento. E não é uma coisa que tenha livros para você aprender, você aprende na prática. Você tem ali o como falar em rádio, como ser locutor de rádio. Você vai aprender isso, mas o grande estágio tá ali na prática. Você começar a fazer, ver os erros, ver os acertos e saber que você vai errar. Você às vezes vai errar mais do que acertar, mas faz parte, né? Se o cara não compreende isso, ele tem o poder de simplesmente chegar e fechar a janela, trocar de aba, entendeu? Desligar o computador, o celular, a TV e dormir. Entendeu? Então, a partir do momento que você fala, gente, eu tô começando, peguem leve aí, vamos começar junto aqui, vamos fazer a coisa acontecer junto, e pegando o feedback do pessoal, vendo o que é bom, o que tá dentro dos seus valores ou não, e filtrando e usando, você vai ter uma estrada tranquila. E claro, se você for uma pessoa, se você não for uma pessoa conflituosa, se for uma pessoa que quer ter todo mundo perto, quer ouvir, saber a hora de falar e entender que cada um tem a sua limitação, tem o seu credo, tem a sua, claro. tem o seu conhecimento, né? Eu acho que funciona melhor. Eu não precisei fingir ser nenhum personagem. Quando desliga a transmissão, quando desliga o microfone, eu procuro ser a mesma pessoa. Né? Às vezes a gente sai do sério, mas tudo dentro de um limite, mas a essência é a mesma. Então, você passar por 9 anos criando um personagem, ninguém se sustenta. No Big Brother não se sustenta, não vai ser no AV, num ambiente virtual onde
você tá todo mundo ali a flor da pele, que você vai conseguir criar algum e quem não personagem. era de verdade acabou ficando pelo meio do caminho. Mas, Ulisses... Ganhamos com isso. Exatamente. Quem é de verdade sabe que é de mentira, como diz aquele ditado. Isso aí. Quero te agradecer pelo papo, agradecer a você que nos ouviu até agora. Tenho certeza que é um registro histórico. Eu fiz questão, falei, Ulisses, você vai se aposentar, a gente tem que fazer o Stop and Go, cara, porque tem muita história pra contar e até daria mais de Stop and Goes. Eu falei, cara, a gente tem que fazer esse papo, tem que gravar isso, porque muita gente, eu acho um absurdo, não conhece o Ulisses. Tem muita gente de outras ligas, de outras coisas, que não conhece, não sabem quem é o Ulisses. Então, tenho certeza que um novo público vai conhecer o Ulisses com esse papo. Infelizmente, vai conhecer agora que ele já tá parando, mas vai poder acessar lá o conteúdo da X-Play Esports e conhecer o conteúdo dele. E um detalhe, a gente até pediu pro pessoal aí que tá ouvindo, né, que chegou até agora aí, até a bandeirada, até a bandeira quadriculada, né, pra também deixar nos comentários, se possível no YouTube. Às vezes você que ouviu, você teve uma transmissão que você ouviu sendo narrada por mim, ou uma corrida que você participou que eu narrei, você possa também botar nos comentários, né, o que foi interessante pra você, uma corrida que marcou, uma transmissão. A gente quer também cavucar essa história, né, eu acho que é bacana, porque é bom pra gente também, né, a gente passa por tanta corrida, tanta gente, tanta liga, tanto campeonato, tanto carro, né, que às vezes algumas coisas se perdem. Então a gente quer também ouvir, né, ter essa história de... Não tem essa história de que, aqui você não tem voz, né? A televisão pode não ter orelha, né? Aqui a gente tem. Aqui a gente pode ouvir o que vocês têm a dizer, e eu acho que vai ser muito bacana. Vai ser um presente também que vocês vão estar dando pra gente, não só pra mim, pro Vicente, pro Mário, pra todo mundo que narra a corrida, ter essa dimensão da importância que a gente tem de uma forma física, de uma forma documentada por alguém que teve lá nas corridas, recebendo essa emoção que a gente tentou passar. É isso. Então você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Faça a sua inscrição na Eleven TV, deixa o seu like. E você que está nos acompanhando pelo Spotify, siga o nosso podcast por aqui. A rotatividade estava pequena esse ano de 2020, foram 2 ou 3 entrevistas só. Mas em 2022 quero voltar com força total, porque é um quadro que me enche de prazer, eu gosto de fazer. Não recebo nada por isso, mas é um prazer ouvir as histórias e levar a vocês que nos acompanham as histórias dos personagens do automobilismo virtual. Ulisses, obrigado pelo serviço prestado, e a você que nos acompanha, grande beijo, um grande abraço e tchau.